Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio ou primeiro vídeo aqui do quadro StudiCast. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Peniani e nesse quadro nós vamos trazer muito conteúdo e muita informação para você, beleza? Nós teremos vídeos gravados como este aqui, como o primeiro vídeo aqui do canal, e nós teremos também lives e entrevistas ao vivo diretamente lá pelo nosso canal do YouTube. E antes da gente começar o conteúdo de hoje, eu vou pedir para você curtir aqui esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para que o YouTube possa sugerir esse vídeo e esse conteúdo para mais gente e que todos possam visualizar e receber essas informações. Beleza? Bom, hoje então, nesse primeiro episódio, ou nesse primeiro vídeo, nós vamos trazer aqui um assunto que está muito evidente aí no nosso mercado de tecnologia, que são as plataformas cloud. Mas e a SAP? Será que a SAP ela tem alguma coisa? Ela seguiu a tendência aí? Ela seguiu a evolução dos sistemas? Vamos ver, nós vamos falar sobre isso agora, beleza? Bom, então vamos lá ver o que a SAP tem para a gente, o que a SAP disponibilizou aí para os seus clientes relacionados a essas plataformas, a esse jeito novo de oferecer softwares, beleza? Bom, todos nós sabemos, né, que o futuro dos sistemas aí que suportam as operações corporativas é o cloud, ou a nuvem, como muitos chamam, né? E com os ERPs não foi diferente, não é diferente. Então a SAP, seguindo aí essa tendência e acompanhando a evolução, não ficou para trás. Hoje já é possível você rodar o maior e o melhor ERP do mundo em uma plataforma totalmente cloud, né? Então ela atende todos os segmentos aí do início ao fim da cadeia corporativa. Então, as funcionalidades aí que antes eram separadas por módulos lá no SAP ECC, como FI, COMM, logística e até o nosso HCM, hoje migraram para o S/4HANA, beleza? Que é a plataforma cloud da SAP. Esse movimento ele começou lá em 2011, quando a SAP lançou o banco de dados HANA. Inicialmente era para ser só um banco de dados com uma potência e um poder de processamento muito grande, que ele foi desenvolvido para ficar totalmente executado em memória, então ele tinha aí uma agilidade e um poder de processamento de fato diferenciado, né? Então as empresas elas iam poder migrar, né, as suas soluções de banco de dados, que antes utilizavam o Oracle, SQL ou qualquer outro banco, migrar para o banco HANA, que era totalmente SAP, né? Ele foi desenvolvido pela SAP, e aí a SAP trouxe essa opção, então, com o banco de dados HANA. Foi onde tudo começou. O HANA, ele significa High Performance Analytic Appliance, ou seja, uma aplicação analítica de alto desempenho, tá? Em pouco tempo, o HANA ele acabou saindo, né, da categoria de banco de dados e acabou se transformando em uma plataforma. E essa plataforma é a que deu origem aí ao S/4HANA. Então hoje o SAP, né, ele é um ERP, né, ele continua lá sendo um ERP com as suas funcionalidades que todo mundo já conhece, mas rodando aí numa plataforma cloud que chama S/4HANA. E o S/4HANA ele trouxe muitas inovações aí, principalmente na interface de utilização, né? Na experiência do usuário aí. Antes a gente tinha que, para acessar o ERP, para acessar o sistema, instalar lá o nosso aplicativo, o SAP GUI, né? O que era o convencional, e agora nós passamos a utilizar o browser mesmo, né? O Chrome, o Edge, o Firefox e por aí vai, né? E ele tem uma grande diferença que foi, para mim, é a maior jogada da SAP, que todo o S/4HANA ele é desenvolvido em Fiori. E o Fiori, ele traz ao usuário uma nova experiência, né? Ele deixa para trás aquela questão de transações que a gente conhecia, as formas de a gente acessar as nossas funcionalidades, trazendo para o usuário uma experiência nova, totalmente diferente, com telas mais intuitivas, mais amigáveis, né? E ele traz também uma linha, né?
um conceito que a SAP deu o nome de LOB, que é o Line of Business, ou seja, você tem todas as suas funcionalidades na tela que podem ser acessadas com um único clique do mouse. Então a gente tem cada cardzinho desse, cada tile, como a gente chama, né? Cada tile desse aqui é uma funcionalidade que a gente poderia ter. Isso aqui ele é totalmente desenvolvido e customizável. Você pode ter as transações standard, as transações customizadas ou às vezes, né, transformadas em um tile desse daqui, né? Então a SAP ela mudou isso daí, ela trouxe esse conceito, trouxe essa inovação, né, com o Fiori. O Fiori também sofreu modificações, sofreu evolução. O Fiori está muito mais amigável e fácil de ser utilizado aí pelos usuários finais, beleza? Mas, né, e o nosso HCM, será que o HCM também foi para a nuvem? Como é que ficou isso aqui? Então, o HCM, ele também foi migrado para o HANA? Será? Então, ele foi sim migrado para o HANA, tá? Então, ele tem lá as suas funcionalidades que saíram do ECC e foram para o HANA, mas a SAP, eu confesso que não investiu muita energia e nem investimento nessa migração do HCM. Por que isso daí? Porque lá em 2011, a SAP decidiu comprar uma empresa americana que tinha o nome de SuccessFactors e manteve esse nome ao incorporar o produto SuccessFactors no seu portfólio aí de produtos, tá? Então, a SAP acabou, então, direcionando toda a sua energia para transformar o SuccessFactors na plataforma que ela é hoje. Então, se você pegar aí todo o HCM, ele praticamente foi migrado para o SuccessFactors. Lógico, a gente ainda pode utilizar o HCM on-premise, tem muita empresa ainda utilizando lá o HCM no ECC, com todos os módulos OM, PA, benefícios, remuneração, time, folha. Então isso tudo pode ainda ser utilizado no ECC, mas a SAP tem um movimento e tem trabalhado muito forte para que todos os seus clientes acabem migrando para o SuccessFactors. E o SuccessFactors, o que ele traz para a gente aí, né? Ele já é totalmente na nuvem, ele já era antes, né? Só que a SAP ela foi melhorando, foi evoluindo aí o SuccessFactors. E o que a gente tem lá no SuccessFactors? A gente também tem vários módulos ou várias funcionalidades que você pode utilizar. A primeira funcionalidade aqui é o EC, né, o Employee Central, que é a base de dados dos nossos funcionários. E aí depois, em cima dessa base de dados, a gente traz os complementos, as funcionalidades aí de negócio que a gente não tinha ainda no SAP. Por exemplo, temos as vários módulos aqui, como Goal Management, Performance Management, Workforce Planning, Recruiting, Compensation, Learning, Succession Management, o JAM e os Analytics. Nós vamos ver um pouquinho aqui, cada um desses aqui agora. O EC, como eu disse, então, ele é a base do SuccessFactors. O SuccessFactors ele foi praticamente desenvolvido em cima do EC. Antigamente, lá no início, nos primórdios, quando a SAP adquiriu o SuccessFactors, a gente tinha uma base que chamava Employee Profile. A gente tinha todo o cadastro do nosso funcionário no SAP ECC, e aí esses dados eles precisavam ser migrados para o EC, né, para o Employee Profile, na verdade, né, que era uma parte, era a base cadastral do funcionário lá no SuccessFactors, para que os outros módulos pudessem utilizar esses dados para poder fazer todo o processamento com os funcionários. Aí a SAP foi lá e criou o EC, então o Employee Central. Então é a base de dados, é o cadastro do funcionário. Então hoje, quando eu falo de SuccessFactors, quando eu falo de EC, a gente tem toda a parte, aquela parte de admissão, movimentação, a criação da estrutura organizacional, com departamentos, cargos, posições, né? Toda aquela parte de localização lá de área, sub-área, grupo, subgrupo, tudo isso foi criado e desenvolvido dentro do EC,
certo? Claro que num outro conceito, mas as informações elas acabam sendo a mesma. E por quê? Porque as empresas que querem utilizar o EC, né, ou o Success com os módulos lá de Recruiting, Compensation e os outros módulos, ela tem que ter o EC, né, o Employee Profile instalado, né, ou configurado, digamos assim. Só que ela vai utilizar esses módulos, mas vai continuar lá no SAP ECC, lá no HCM, com folha, time e todas as outras coisas. E aí a integração acontece ao contrário, é do SuccessFactors, né, do EC para o SAP. Então o EC, né, o Employee Central, é a base de tudo quando a gente fala de SuccessFactors. A gente também tem a parte de goals, que são as metas, né? Então esse módulo é o módulo responsável pela gestão e metas dos funcionários e ele conversa diretamente com o módulo de performance. E a gente tem aqui também o Performance Management. Normalmente, até quando a gente vai pensar em implementar esses módulos, esses dois módulos aqui eles são implementados juntos, né? Porque um complementa o outro, certo? A gente tem o Workforce Planning, é onde a gente trata aqui as pessoas, né, com suas competências e custos adequados, tá? Então a gente tem aqui o Workforce Planning, é mais ou menos aqui, a SAP trouxe um conceito de quase um PCP, né, o planejamento de custo de pessoal, tá aqui no nosso Workforce Planning. A gente também tem o Onboarding, que é o módulo responsável por fazer a gestão de integração dos novos colaboradores e os processos de gestão de talento. Então, esse módulo ele é muito implementado junto com o recrutamento e seleção, né? Então, que já diz, né, o módulo de recrutamento e seleção, que é um módulo que faz aí toda a gestão do recrutamento e seleção dos funcionários, bem como as vagas e todo o processo de seleção até chegar na contratação do nosso funcionário. A gente também tem o Compensation, que é a parte de remuneração dos funcionários. A gente tem aí todos os planos de remuneração, se é mérito, enquadramento, a parte de bônus, é toda configurada e gerida dentro do módulo de Compensation. A gente tem o módulo de Learning, que é a parte de treinamento e capacitação dos nossos funcionários. A gente tem o Succession e Development, que era o antigo aí, carreira e sucessão, né? Então a gente tem a parte de desenvolvimento dos nossos funcionários, onde aqui dentro desse módulo, onde se configura e faz a gestão da carreira, do desenvolvimento desse funcionário. Qual é o plano de carreira que ele vai ter dentro da empresa? Então a gente configura e faz a gestão dentro deste módulo. Aí a gente tem aqui o Jam, que ele é como uma rede social, né? Uma rede colaborativa dentro da nossa empresa, onde os funcionários eles podem se comunicar e o RH também pode se comunicar, fazer plano de informação, fazer enquete, fazer pesquisas e tudo que o RH precisa ir junto dos seus funcionários, ele pode fazer aqui dentro do Jam, com uma interação bem bacana aqui, tudo isso dentro do SuccessFactors. E a gente tem aqui a parte de Analytics, que é um pacote de relatórios e dashboards bem robusta, tá? Um módulo que traz bastante informação aqui, um módulo que traz bastante conteúdo, né, e relatórios que apoiam aí nas tomadas das nossas decisões, beleza? E o SuccessFactors, a exemplo lá do S4HANA, ele também é desenvolvido em Fiori, tem essa interface bastante amigável, também segue o conforto de lobby, né, o Line of Business, né, que eu mencionei anteriormente, e para cada funcionalidade que a gente tiver aqui, para cada módulo que nós acabamos de ver, não é possível acessar já na tela de acesso, já na carinha de entrada lá, quando eu acesso o meu sistema, eu já tenho tudo à disposição a um clique do mouse. Então essa daqui é a carinha, né? Essa aqui é a tela de início lá do nosso SuccessFactors. Beleza? Bom, mas eu falei aqui de um monte de módulo, de um monte de coisa, e ficou faltando 2 módulos, né? Como é que fica aqui no SuccessFactors? Como é que fica a parte de gestão de tempos? Como é que fica a parte de folha de pagamento?
A SAP, ela não desenvolveu nada dentro do Success para isso, mas ela trouxe aqui, por exemplo, para gestão de pontos, parceiros, né, com aplicações que conversam, que se integram diretamente com o SuccessFactors, usando a base de dados do nosso funcionário lá dentro do Success e trazendo essa solução de marcações e a apuração do tempo dos nossos funcionários. A gente tem aqui a Workforce, tem a Oi Tchau e a Agora. São 3 parceiros que a gente tem aqui no Brasil, capazes aí de suprir a necessidade da gestão de tempos. E para a folha de pagamento, a SAP, e aí sim é um produto SAP, ela desenvolveu o Employee Central Payroll, ou o ECP, certo? Então a gente tem sim funcionalidades em cloud para os modos aí de time e folha de pagamento, beleza? Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro vídeo aqui. Vai vir muita informação por aí ainda, muito conteúdo bacana para vocês. Não percam, assistam, compartilhe esse vídeo, me mande lá suas dúvidas e sugestões para que a gente possa trazer e produzir mais conteúdo para você, para ficar um quadro bem bacana e cheio de informação, beleza? Muito obrigado para você que acompanhou, para você que me assistiu. Até a próxima. Tchau, tchau.